Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando no evento da CEFIM, principalmente porque, diferente do doutor Hamilton, eu não sou fiscal, eu sou advogada, não estou representando o município, então eu estou meio que do outro lado do balcão, né? Mas não vou trazer aqui, pelo menos no primeiro momento, a minha opinião como advogada. Meu papel de estar aqui é para apresentar, mesmo como estudiosa do direito, apresentar o que está sendo colocado, o que a jurisprudência está decidindo a respeito de duas questões espinhosas relacionadas ao ITBI, que é a base de cálculo e a imunidade no caso de integralização de capital. Mas eu queria agradecer e dizer que, para mim, é uma alegria estar aqui falando com o José Henrique aqui junto comigo, nós dois que somos da grande cidade de Bálsamo, de 9.500 habitantes, nem com o censo atual a gente chegou nos 10.000, né, Zé? Mas é uma honra estar aqui representando a nossa cidade, falando para todos vocês. E de ver mais amigos aqui, como o Antônio, que eu tinha visto lá do palco da outra palestra. E podem ficar à vontade para me interromper, tá bom? Se eu estiver falando, vocês erguerem a mão para falar, como o doutor Hamilton deixou aberto, porque eu acho que é essa a ideia aqui do nosso espaço, tá? Então, aproveitando um pouco do que foi falado na parte da manhã sobre o ITBI que é o Imposto de Competência Municipal, que incide sobre a transmissão inter vivos e onerosa de bens imóveis, de propriedade de bens imóveis, de direitos reais sobre imóveis e também sobre a cessão de direitos sobre bens imóveis. O ponto que eu vou tratar aqui é sobre a base de cálculo. De manhã nós comentamos, né, o que, de uma forma bem genérica, caracteriza uma transmissão imobiliária onerosa, quando que a jurisprudência entende que ocorre essa transmissão imobiliária, que é no momento do registro. E agora, o que a gente vai tratar no primeiro momento é a base de cálculo. Tá bom, Fran. Então, ocorreu a transmissão imobiliária, foi lá fazer o registro, eu, município, sei que eu posso cobrar esse TBI. Qual que é o valor? Como que eu calculo o valor desse TBI? O Código Tributário Nacional diz lá no artigo 38, prescreve que a base de cálculo... que a base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Mas o que é valor venal? Esse é o ponto. O que eu posso entender como valor venal para fins de apurar quanto um contribuinte deve a título de TBI? Eu trouxe aqui uma definição do Dicionário Jurídico Tributário do professor Eduardo Jardim, que ele fala: o adjetivo venal significa que pode ser vendido, onde a locução reveste a acepção de importância pela qual alguma coisa pode ser vendida. Por óbvio, esse parâmetro supõe que a coisa seja vendida pelo preço de mercado, vale dizer, aquele que o bem pode obter em condições normais de mercado. Então, a ideia de valor venal é esse. Aquele valor que aquele imóvel tem no mercado, potencialmente, se eu quiser colocar a minha casa à venda, quanto que mais ou menos ela vale no mercado? É necessariamente por esse valor que eu vou vender? Não, porque a gente sabe, quem aqui já fez algum negócio imobiliário, sabe que depende de muitos fatores. Depende de como está a economia, depende da minha necessidade de venda, se eu estou precisando vender para fazer dinheiro, então eu vou fazer qualquer negócio para poder pegar o dinheiro na mão, ou não, se eu não estou querendo tanto vender, mas tem alguém querendo muito comprar aquele imóvel, então eu consigo até elevar mais do que o preço que ele efetivamente vale. Então, depende de vários fatores. Então, o valor venal não é necessariamente aquele valor pelo qual está sendo vendido, mas o valor padrão. Olha, se eu fosse comprar essa casa, quanto que ela vale? Essa é a ideia geral de valor venal. Só que aí o primeiro ponto que a gente encontra de problema é que também o município, não foi falado em nenhum momento aqui sobre IPTU, acredito que ninguém também tem dúvida sobre IPTU, né? Tranquilo cobrar IPTU nos municípios, até fiquem à vontade se quiserem trazer alguma dúvida sobre isso, se a gente tiver tempo. Mas o IPTU é um imposto que também compete aos municípios cobrarem em cima da propriedade imobiliária urbana, propriedade de terrenos, propriedade de edificações que estejam na área urbana. Então, o município pode tributar essa propriedade e o Código Tributário Nacional também fala para o município, lá no artigo 33, que a base de cálculo é o valor venal. Usa a mesma expressão. E aí? Primeira dúvida é essa. Base de cálculo do ITBI tem que ser a mesma base de cálculo do IPTU ou podem ser valores diferentes? Já que o legislador complementar disse que é valor venal nos dois casos.
Esse já é o primeiro ponto. Muitos municípios fazem exatamente o mesmo valor, tem lá o valor venal para fins de cálculo do IPTU, que geralmente como é calculado esse valor? Por meio da planta genérica de valores. Teoricamente, bem teoricamente mesmo, no mundo ideal, não há nada que proíba que o município todo ano pegue o fiscal para verificar qual que é o valor de mercado de cada um dos imóveis que existe no município, de fato, quanto está valendo cada imóvel, e o cálculo do IPTU seja feito com base nesse valor apurado anualmente em relação a cada um dos imóveis que existem naquele município. Até em Bálsamo isso seria impossível. Pensa aqui em Araçatuba ou em municípios maiores. É impossível para o município apurar o valor efetivo de cada imóvel todos os anos para poder lançar o IPTU anualmente. Por isso, a gente tem a planta genérica de valores. Qual é a ideia da PGV, da conhecida PGV? É para tentar facilitar essa cobrança e a apuração desse valor venal para que seja possível o cálculo anual do IPTU e o lançamento anual do IPTU. Essa planta ela traz uma lista de características, de elementos que caracterizam os imóveis que estão lá na zona urbana daquele município. Então, primeiro, característica do zoneamento, do local onde o imóvel está. Então, se está mais no centro, se está numa área mais periférica, se está num bairro mais valorizado, bairro de mais alto padrão, um bairro de mais baixo padrão, se está perto do rio, se está num morro. São questões topográficas que interferem no valor que vale aquele terreno. E também questão da edificação. Se é feito de madeira, se é feito de alvenaria, como que é o telhado, quantos banheiros tem na casa, se está dentro de um condomínio, se foi feito com um projeto arquitetônico elaborado, se é uma casa simples, enfim. Vocês podem olhar lá, e quem trabalha aqui em município e faz o cálculo de IPTU sabe que tem todos esses fatores lá cadastrados no cadastro de cada imóvel que existe no município, para que se tenha um padrão e que se tenha que ser o mais igualitário possível na hora de apurar esse valor em relação a cada imóvel, para facilitar essa cobrança, porque seria impossível fazer essa apuração anual de cada um dos imóveis. Mas, no caso do ITBI, não é assim. Quando a gente fala do IPTU, você está tributando aquela, eu gosto de chamar assim, a propriedade estática, do jeito que ela está, a propriedade que a Franciele tem desse imóvel esse ano, a propriedade que ela vai continuar tendo daquele mesmo imóvel em 2024. É a propriedade daquela pessoa que é proprietária daquele imóvel. Quando a gente está falando do ITBI, é essa dinâmica entre que eu estou abrindo mão da minha propriedade desse imóvel e transmitindo para outra pessoa. O olhar sobre a propriedade imobiliária é diferente. E é com base nesse entendimento de que no IPTU eu estou olhando aqui estaticamente e estou tentando seguir esse padrão para facilitar a cobrança, que é diferente do ITBI, que eu tenho a condição de fazer essa apuração do que efetivamente aconteceu naquele momento, porque eu posso ser dona do imóvel 20 anos, não mudei essa propriedade. E fazer a operação... eu nunca ter comprado um imóvel. Comprar uma vez e nunca mais comprar na vida. A gente não pratica o fato gerador do ITBI todo ano, como a gente pratica o fato gerador do IPTU. Então, vocês conseguem ver como a dinâmica dos dois impostos são diferentes? E, por conta disso, o STJ, acho que é o próximo slide que eu tenho aqui, mas já adiantando. O que a jurisprudência tem entendido, o que as fiscalizações dos municípios começaram a verificar? Olha, a gente pode, sim, ter o valor lá cadastrado no cadastro imobiliário do imóvel para dizer que esse é o valor para eu calcular o IPTU, mas quando eu for lançar o ITBI, quando ocorrer uma transmissão imobiliária, eu poder verificar efetivamente por qual valor esse imóvel foi vendido. E aí o que acontece? Que, como o doutor José estava falando, só acontece no Japão, não acontece aqui no Brasil. Geralmente, o valor venal para fins de IPTU é muito mais baixo do que o imóvel efetivamente vale. Né? Geralmente, porque até se for ver teoricamente, para tentar ser mais igualitário e não igualar todo mundo para cima, colocar isso para baixo, mas também porque a gente sabe que politicamente é ruim você cobrar um IPTU muito alto.
Então, é muito difícil o município fazer revisão e atualização de planta genérica para subir valor de PTU. Então, geralmente, por exemplo, se uma casa vale R$200 mil, pode ser que lá no cadastro imobiliário da prefeitura está por 60 mil. No município de vocês isso não existe. Todos os imóveis estão lá pelo valor bem próximo da realidade, né? Então, vamos considerar esse exemplo de um imóvel que, de fato, vale 200 mil, mas no cadastro imobiliário está como 60 mil. Quando eu vou vender esse meu imóvel de 200 mil para o Zé, a gente negocia lá. Pode ser que eu vendi até pelos 200 mil que realmente ele vale. Mas, na hora de passar a escritura, você vai querer passar por 200 mil ou você vai querer passar só pelos 60? O mínimo que a gente tem que passar é pelos 60, que o cartorário não vai aceitar passar por menos. Mas você vai querer passar por 200 ou por 60, Zé? Porque aí a gente já entra no outro problema de ganho de capital, imposto de renda, que não é o nosso tema aqui. Mas isso é o que acontece. Então, geralmente, vou lá. É comum isso acontecer e vocês sabem disso mais do que eu. Eu lá vender o meu imóvel para o Zé por 200 mil e passamos lavramos a escritura por 60 mil. Qual vai ser a base de cálculo? 200 mil ou 60 mil? Se a gente pegar lá, se o município não tem legislação nenhuma, ou se tem, falando, olha, o valor da base de cálculo do ITBI é o valor venal, eu vou lá na prefeitura, emito a certidão de valor venal, a certidão de valor venal vai estar dizendo, é 60 mil reais, essa é a base de cálculo. E declarei, e aí, tanto por estar a certidão do município dizendo que esse é o valor venal, quanto por nós termos declarado que o negócio foi feito por 60 mil. E aí, o município vai se contentar com isso, sabendo que aconteceu o negócio por 200 mil? Não, e tem fundamento para fazer isso. Artigo 148 do Código Tributário Nacional, que fala o seguinte: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, que é o caso, a gente está falando de um imposto que incide sobre o valor de um imóvel. A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço. Ou seja, pode o município, verificando que não é possível que aquele imóvel que está naquele bairro, que a gente sabe que tem um valor alto, que ele foi vendido só por 60 mil. É muito provável que o valor declarado aí desse negócio está muito abaixo do que ele efetivamente foi realizado. Então, o município, ou a autoridade fiscal competente para fazer essa fiscalização, pode, com base nesse artigo 148, fazer um processo de fiscalização para apurar o verdadeiro valor dessa base de cálculo, apurar qual foi o verdadeiro valor pelo qual esse imóvel foi transferido. Aí eu trouxe aqui uma citação do mesmo livro do professor Alberto Macedo sobre ITBI, que eu já indiquei para vocês de manhã, e reforço essa indicação, que ele fala o seguinte: sempre falamos em preço como uma presunção relativa da base de cálculo do ITBI, porque é possível a sua desconsideração. Ou seja, a gente presume, como nós declaramos na escritura pública, que o preço do negócio foi 60 mil, tem que presumir a nossa boa-fé, tem que presumir que essa informação é verdadeira. E caso eu não tenha, o município não tenha corpo fiscal para fazer fiscalização, ou por algum motivo não queira fazer essa fiscalização, vamos presumir que é essa base de cálculo correta, cobrar o ITBI sobre isso, está tudo certo. Mas é possível desconsiderar essa base de cálculo quando ela for considerada inservível, seja por ser considerado pelo fisco como simulado, ou por ser tido como manifestamente inferior ao valor do bem imóvel. Aqui deverá ser aberto processo regular para apuração da base de cálculo do ITBI, seja por ser omissa ou não merecer fé a declaração expressa na escritura pública, caso que o procedimento estará fundamentado nos termos do artigo 148 do CTN. Ou seja, o que ele está falando aqui para a gente, que é o que o doutor Hamilton acabou de falar em relação ao ISS da construção civil e relacionado ao habite-se. A necessidade de que, para desconsiderar esse valor que nós declaramos que o nosso negócio foi feito por 60 mil, é preciso que a prefeitura abra um processo de fiscalização para apurar qual o valor daquela venda daquele imóvel, para buscar informações para verificar que não é possível que aquele imóvel tenha um valor de mercado de 60 mil. Que o valor de mercado dele, na verdade, é 180,
200 mil, que foi o efetivo valor do negócio. Precisa desse processo de fiscalização, fundamentado no artigo 148 do Código Tributário Nacional. E para que haja essa revisão desse valor que foi declarado pelo contribuinte, é muito importante que a legislação municipal preveja esse processo de apuração, para dizer quando que o município entende que vai ser possível questionar esse valor, que não vai ser considerado o valor como presumir que é verdadeiro, e dar abertura para uma comissão, para o agente fiscal específico que está lá na prefeitura fazer a apuração de qual que é o verdadeiro valor de mercado daquele imóvel e fazer o cálculo do ITBI com base nesse valor que foi apurado pela fiscalização. Mais importante, sempre dando ao contribuinte a possibilidade dele se defender sobre esse valor. Que é aí a questão do arbitramento, de não chegar e virar e falar assim, olha, eu desconsidero o que você falou, o que você me declarou, que o valor pelo qual você vendeu o seu imóvel é 60 mil. Na minha opinião, é 200 mil, toque a conta, você tem que pagar o ITBI sobre 200 mil. Não. O que tem que ser feito é possível apurar o valor efetivo do negócio? Sim, mas notificando o contribuinte e dando ao contribuinte a possibilidade dele demonstrar que, efetivamente, o valor do negócio não foi os 200 mil. Pode ser que eu estava precisando muito de dinheiro e, apesar de eu estar fazendo um péssimo negócio, eu ter prova de que, realmente, o que entrou na minha conta foi 60 mil reais. E não os 200 mil, que é pelo que valeria. Eu perdi dinheiro, perdi, mas a situação ali em que eu estava vivendo me fez vender o meu imóvel por um valor muito abaixo do que ele realmente valia. E eu comprovar que a operação não foi efetivamente feita pelos 200 mil. E isso que eu estou falando não é a opinião da Fran. É o que está o entendimento do STJ a respeito do assunto. Eu trouxe aqui essa decisão, que é de 2022, o tema repetitivo 1113, é o recurso especial 1.937.821, em que foi levado ao STJ a situação em que o município, aqui é o caso do município de São Paulo, e que tem lá um valor arbitrado prévio, como se fosse o valor de referência, que às vezes a gente chama, né, de base de cálculo do ITBI, muito acima do valor venal previsto para o IPTU. Então, na mesma ideia da pauta fiscal para a questão do ISS. Então, o que foi levado para o STJ foi essa situação. O município fazer uma tabelinha, né, ou atribuir para os imóveis já previamente. Antes de eu querer pensar em vender o meu imóvel, se eu entrar lá no site da prefeitura, se eu for consultar, eu já tenho. Caso você pense em vender o seu imóvel, o valor da base de cálculo vai ser 200 mil. Para o IPTU é 60 mil, mas para fins de ITBI é 200 mil. Você já está sabendo. E aí, se você vender, entra aqui e gera guia considerando os 200 mil. A menos que você vender por 300 mil. Aí você calcula sobre o 300 mil. Mas se você vender por qualquer valor inferior a 200 mil, é esse o valor que eu estou considerando. Foi essa situação que foi levada para o STJ e que o STJ entendeu que não é possível. Não é possível estabelecer essa base de cálculo antes do momento de ocorrência da transmissão imobiliária. Por quê? Eu vou ler para vocês, para não ficar só a minha opinião. Ele fala o seguinte... Primeiro, que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional diga que a base de cálculo do IPTU e do ITBI é valor venal, utilize a mesma expressão, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos, que foi o que eu falei para vocês. Uma coisa é o IPTU olhar para a propriedade estática e fazer o lançamento de ofício. O IPTU, tipicamente, é lançado de ofício. É o município que vai lá. Agora, muita gente deve estar aí, revendo o cadastro imobiliário para gerar carnê, para mandar para a gráfica, para já fazer o lançamento do IPTU de 2024. Independentemente do que eu, contribuinte, vou fazer, a minha obrigação como contribuinte é manter meu cadastro imobiliário atualizado para que as informações que estão lá, que vão ser consideradas para o cálculo do IPTU, estejam corretas. Mas não depende de mim para vocês fazerem o lançamento do IPTU. O lançamento é feito de ofício e o carnê vai para a casa do contribuinte ou nem vai, né? Ou a gente tem que já emitir no site da prefeitura. Diferente do ITBI, em que o ITBI não é no entendimento do STJ, um lançamento que deve ser feito tipicamente de ofício.
O ITBI, pelo entendimento do STJ, é um imposto que ou a prefeitura depende que o contribuinte leve para ela a informação sobre como foi feita a transmissão imobiliária. Então, depende que eu chegue lá na prefeitura e fale, ó, fulano, igual lá no meu município seria assim, fulano, ó, vendi a minha casa por R$100.000, gera guia de TBI para mim. Seria o chamado lançamento por declaração. Eu, contribuinte, levando as informações sobre o fato gerador do TBI e a prefeitura gerando a guia para mim. Ou quando eu mesmo, nesse exemplo que eu dei lá do município de São Paulo, eu mesmo entro lá no site da prefeitura, preencho os valores da transação imobiliária e gero a guia com base nas informações que eu mesma fiz. Então, a característica dos dois impostos são diferentes. E aí, continuando na decisão do STJ. Os artigos 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões, e que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado, como eu antecipei. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho, não impede que a avaliação do mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. O que ele está falando aqui? Aquilo que eu já comentei com vocês. Eu posso considerar local do imóvel, tamanho do imóvel, para fim de apurar a base de cálculo do IPTU. Mas, quando eu estou falando de TBI, tem vários outros fatores, além de localização e tamanho, que interferem no valor do negócio que eu vou fazer. E a gente só vai saber isso quando o negócio efetivamente acontecer, que é o que eles continuam falando. O ITBI comporta, é o que eu acabei já antecipando, comporta duas modalidades de lançamento originário. Por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir previamente o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. Ou seja, ainda que eu tenha uma lei municipal dizendo que a base de cálculo do ITBI vai ser aquele valor de referência X, não se pode fazer o lançamento do ITBI com base nesse valor se ele for diferente do valor pelo qual o imóvel foi transacionado. Ele pode ser um parâmetro para o fiscal questionar o valor que eu estou declarando? Sim, mas deve ser feito um procedimento de fiscalização para dizer, não concordo com o valor que você declarou, o valor que eu vou apurar vai ser esse que eu tenho aqui na minha legislação, no meu valor de referência. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio do mercado do bem imóvel transacionado. Presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para a apresentação das peculiaridades que ampararam o quanto informado. Me dá a chance de falar assim, fisco, eu sei que a minha casa realmente valia 200 mil, mas eu estou numa situação financeira muito difícil, estou com um parente doente que está precisando de cuidados, estou gastando um monte, eu precisava fazer dinheiro. E como eu precisava fazer dinheiro muito rápido, eu não tinha outra opção, que surgiu de negócio foi vender minha casa por metade do preço. E estou te comprovando isso. E, com isso, eu consegui... É isso que é o contraditório, é dar essa possibilidade de defesa para o contribuinte antes de efetivamente ir lá lançar, mandar para a dívida ativa e executar essa cobrança.
é eu dar a possibilidade do contribuinte efetivamente demonstrar. Às vezes ele não vai conseguir, porque efetivamente ele vendeu pelos 200 mil e está tudo certo com o lançamento. Mas caso, o que o STJ coloca e dá essa fundamentação para o contribuinte buscar é esse direito de provar o valor pelo qual o negócio efetivamente ocorreu. Não é a prefeitura ir lá e poder lançar sobre o valor que ela acha que é o correto. Para o fim preconizado no artigo 1039 do Código de Processo Civil, firmam-se as seguintes teses. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. Então, tudo bem o município desconsiderar o valor venal de IPTU para fins de ITBI. Tudo bem o município ir atrás do efetivo valor pelo qual o negócio foi realizado. Mas o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. E o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência, por ele estar estabelecido unilateralmente. Essa é uma decisão de 2022 do STJ, que já está sendo seguida pelos... acabei não trazendo aqui. Mas mais para frente eu trouxe decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se vocês pesquisarem, já está sendo adotado isso, de que, olha, tudo bem, não está concordando com o valor, faz a fiscalização e vai apurar o valor efetivo. Não já lança de cara com o valor de referência. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida de vocês? Algum caso que vocês queriam comentar? Sobre essa questão da base de cálculo? Não? Doutora Milton, quer? Assim dá tempo de eu beber água. Bom, gente, isso daí, essa decisão foi baseada nos procedimentos do município de São Paulo, né? São Paulo usava uma tabela de referência para os imóveis, né? E era a cobrança do valor daquela tabela, que chamavam tabela de uma referência, se não me engano. Tá? Esse é um julgado de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo é exatamente isso daí, né? Aí, desculpe a palavra, mas ferrou a prefeitura. Eu não sei como os municípios trabalham a questão de ITBI, né? Cada município trabalha de um jeito, tá? São muitas diferenças de procedimento. Tem município que nem fiscaliza isso, tá? E ITBI é uma coisa que tem despontado bastante recentemente, tá? Tinha muito pouca jurisprudência e agora começou a brotar, tá? Por quê? Por causa de São Paulo. São Paulo teve essa tabela de referência, aí começou a julgar e começou a aparecer. Aí surgiu essa decisão do STJ aí, que praticamente é o que vale, né? Tá? Então, eu não sei o município de vocês, mas a gente já está pensando aí em mudar os procedimentos lá em Ribeirão Preto também. Inclusive, procurando alternativa tecnológica, tá? Para adaptar exatamente a jurisprudência da decisão do STJ. Então, a gente está estudando aí, a gente já viu uma empresa, inclusive, que vai dar exatamente o que a gente está imaginando para encaixar na STJ, mas ainda não é concretizado, ainda estamos estudando ainda. Obrigada. Assim, lá no município de São Paulo, até você ouviu o professor Alberto Macedo falando sobre isso, ele fala que a gente chega nesse valor, mas não é arbitrário, não é um valor, né? Mas ele vê até valor, e acho isso muito interessante, que eles fazem em São Paulo, vê valor que está anunciado em imobiliária. Entra no site da imobiliária, naquele local ali, quanto que é, em média, o valor daqueles imóveis que o próprio contribuinte está declarando, né, que pretende vender por aquele valor. Então, eles têm todo o pessoal técnico de engenharia e tudo mais para chegar naquele valor, defendendo de se utilizar esse valor de referência. Não tem problema você usar todas as informações, mas desde que não faça esse lançamento de ofício, desde que isso não seja considerado como ali atrás, como o valor, estou aqui, Zé. Estou desconsiderando completamente o que você, contribuinte, falou e já vou te dizer que o teu cálculo é esse. Oi. Boa tarde. Boa tarde. No caso do contribuinte declarar um valor muito abaixo de mercado, a gente emite a guia para ele com o valor que ele está declarando e depois abre um processo administrativo. Legal.
A gente a gente contrata corretores para fazer a avaliação Ótimo. do imóvel para saber o valor de mercado. Ótimo. Nessa avaliação pelo corretor, o contribuinte já reclamou para a gente que não foi chamado para acompanhar a avaliação. Ele precisa ser chamado para acompanhar essa avaliação? Na minha opinião, não. Se é ali olhando, né, a casa por fora, eu não acredito que ele seja obrigado a acompanhar, mas ele pode ter o direito de apresentar uma terceira avaliação contradizendo aquela que foi apresentada pelo corretor. Isso pode ser garantido, deve ser garantido para ele. Ele também levar uma avaliação. Beleza. Entendeu? E essa avaliação, ela precisa seguir alguma norma técnica? Olha, isso vai depender da legislação do seu município. Não tem nenhum. Tem esqueci a sigla. NBC. Isso. A BNT, mas eu não lembro o número que tem que regulamenta, mas aí isso vai do processo de fiscalização. Aí vai, o meu conselho é que na legislação do município seja regulamentado. Regulamentar se você quer que tenha, o ideal seria que tivesse, para dar até mais seriedade para essa avaliação, e aí o contribuinte também exige levar uma dentro desses padrões. Se não for, para não... É o que não acontece, né, de pedir para o amigo fazer uma avaliação do valor que ele quer. Exatamente. Exige esses padrões mínimos até para dar mais validade ainda para a sua fiscalização e para o lançamento depois arbitrado. Só para contribuir aí com... É o que ele está falando. Tem casos que o próprio corretor abaixa o valor. Isso acontece só na sociedade, tá? Mas ninguém tem esse problema. Então, às vezes, para evitar isso, exigir na legislação que vai regulamentar como esse procedimento vai ser feito, colocar a exigência dessas normas, para que não seja qualquer um. Com certeza. Tá, aí você pode... é o que ele está falando, o contribuinte já chega com uma avaliação menor. Você contratar ou ter ali alguém da prefeitura que possa fazer essa avaliação e dar a chance dele apresentar outra. E você vai desconsiderar aquela lá porque aquela não está seguindo a normatização que colocou no município. Certo? Só para contribuir com isso aí, lá em Rio Preto a gente enfrentou vários casos de avaliação. Tá? E o judiciário vem nomeando perito e a norma da BNT vem se consolidando nas avaliações. Tá? Tanto pelo método comparativo como pelo método involutivo. Então, lá em Rio Preto, por exemplo, as varas da Fazenda não estão decidindo contra as perícias que utilizam a BNT. Com certeza. Até se isso for exigido no procedimento de fiscalização, você já vai estar demonstrando, dando mais validade, deixando de ter brechas para questionar isso. Se ele faz esse lançamento e o contribuinte for querer questionar isso judicialmente, vai mostrar, não, peraí, foi um lançamento feito com base em avaliações realmente técnicas, dentro do padrão exigido. O colega ali, sobre a questão do recurso do contribuinte, ele foi notificado da ação fiscal. Foi? Então eu não vejo problema também, não. Não, ele pode reclamar de não ter sido notificado da abertura da ação fiscal. Se houve, aí eu acho que a Inês é morta. Tá? Exato. E em relação ao que o Zé Henrique comentou sobre a norma da BNT, se não me engano, é a mesma que se usa para fazer planta genérica de valores. Sim. Tá? Então, acho que é a única que trata de avaliação de imóveis. Ok? Então, não tem outra. É que assim... Para o urbano, mas aí a questão dele posso exigir isso? Até seria o ideal, para evitar essas avaliações do amigo. Né? Oi? Oi, boa tarde. Boa tarde. Aconteceu uma situação em Junquerópolis de uma fazenda que foi vendida por R$23 mil na declaração. Né? Essa pessoa estava desesperada mesmo por dinheiro. Não acontece aqui igual ele falou. Só o valor venal que nós utilizamos lá já era bem superior a esse valor. E nós utilizamos para o ITBI o valor venal. É necessário ainda apresentar, mesmo sendo gritante essa situação, fazer um procedimento administrativo? O ideal seria.
porque você pode correr o risco de chegar no judiciário, ainda mais que agora tem esse tema repetitivo. O grande problema é esse, que agora ainda tem esse tema repetitivo do STJ, o juiz está vinculado a seguir isso, e você, ainda que seja gritante, pode ser que você corra o risco disso ser questionado e falar que tem que voltar e fazer o procedimento administrativo, e talvez vai dar prazo de decadência nisso daí. Então, assim, o melhor é fazer esse procedimento. Você tem justificativa, está gritante, é óbvio que uma fazenda, sei lá de quantos alqueires, não vai ser vendida por 23 mil. Mas, diante dessa decisão, meu conselho é que faça o procedimento, sim. Do imposto de renda dele. Então, ótimo, isso que ele falou, ó, utilizou a informação da declaração de imposto de renda. Já é uma informação base. Você não está partindo do nada para chegar no valor que vocês consideraram. Então, assim, você tem argumento para defender. Pode ser que colhe e que o judiciário valide essa cobrança. Mas, diante disso daqui, o ideal é que você faça o procedimento fiscalizatório para usar esse valor da declaração, entendeu? Nós tivemos um caso lá que era por um ITBI, que a gente fazia aprovação, o cartório fazia, mandava, a gente aprovava para pagar. E colocou o valor de uma casa lá que, tipo assim, R$1.000. Aí tinha um fiscal que trabalhava comigo, que era muito louco, pegou a carteira e falou assim, ó, 2.200 agora, você fica sem a casa. Não, direito não. De preferência. Então põe o valor certo, devolvemos, mandando colocar o valor certo. Técnicas de cobrança. Jeitinho brasileiro. Lá atrás, Funcionou. Doutora Oi, Franciele, boa tarde. Nesse mesmo exemplo do nosso amigo, em que a fazenda custa 23 mil, se o contribuinte apresenta a declaração de imposto de renda, que é um documento federal, o documento da compra e venda de 23 mil e a declaração de TR, que é um documento federal, que a fazenda, por exemplo, vale 3 milhões. O venal, a pauta do município seria, vamos supor, uns 400 mil, e a compra e venda 23 mil. É correto usar o valor do ITR, que é o maior? É correto, porque aí você tem essas informações do valor mais próximo. Eu digo porque o imposto de renda é um documento federal, mas o ITR é a declaração por A mais B do próprio contribuinte, Isso. que o imóvel rural dele vale 4 milhões. Exatamente. Não é você que está inventando, é o próprio contribuinte que disse que que vale isso. E a gente vai chegar aí no ponto, na parte que a gente vai tratar da imunidade, a legislação federal também fala sobre a possibilidade de você fazer a transmissão imobiliária com base no valor que você declarou no seu imposto de renda. Vou explicar isso um pouco depois. Então, assim, acho plenamente válido usar a declaração de imposto de renda, a declaração de TR, todos esses documentos que você fez, mas sendo necessário o procedimento de fiscalização. Dando esse procedimento para pedir essas informações, que eu não sei como você teve acesso a essa documentação. Ele leva tudo, trouxe numa questão só. No momento que ele solicita o ITBI rural, ele já apresenta todos esses documentos nesse exemplo da fazenda 23 mil. Entendi. O ideal é você formalizar isso no processo administrativo, ainda que não como uma fiscalização. Eu estou entendendo que você pega, é o modelo do lançamento por declaração. O contribuinte leva todas essas informações e você faz o lançamento com base nela. Ali inicial, o cálculo da guia inicial já é feito com base nisso, certo? Certo. Então, você formalizar isso, ter um procedimento dizendo, ó, solicitamos essas informações e com base nisso, nessa documentação, eu estou fazendo esse lançamento. Que aí não é simplesmente você adotar um valor de referência, independente de declaração de imposto de renda, independente de nada. Você, com base no documento que o próprio contribuinte te levou e de valor que ele mesmo disse daquele negócio, daquele imóvel, você fazer esse lançamento. Ficou claro ou ficou confuso o jeito que eu expliquei? Ficou claro. Eu acho assim, você pode, e isso não precisa ser uma fiscalização depois, é um procedimento, é ali a realização do lançamento por declaração. É exatamente isso que caracteriza esse tipo de lançamento. Ele te traz os documentos e você não vai considerar só o valor da escritura, só o valor do contrato. Esse é um dos elementos, mas você tem outros para fundamentar. Não, o meu lançamento vai ser com base nisso aqui, a base de cálculo é com base no que ele mesmo disse na declaração dele. Na prática do atendimento hoje, porque o artigo 1245 do Código Civil fala que o ITBI é no momento do registro. Exato.
Então, nesse momento, quando o contribuinte solicita o ITBI, não mais a gente já dá o lançamento no valor do ITR. No caso, a gente indefere e abre um prazo ou para ele solicitar um novo lançamento com novos documentos, justificativa, e a gente fica aguardando ele pedir esse ITBI novamente. Entendi. Não vejo problema nenhum nesse procedimento. Até porque ele vai precisar dessa guia paga na hora que ele for fazer o registro. O cartório de registro vai exigir. Vai exigir, não vejo problema. Mas formaliza isso, sabe? Você ter a cópia dessas declarações, você ter tudo isso arquivado para caso esse contribuinte questione, você demonstrar que foi feito esse procedimento. Beleza. Tá bom? Só uma questão do ITBI do cartório. Por exemplo, hoje o cartório faz para nós. Não temos preocupação nenhuma, só fiscalizo. E o cartório de registro vai fazer também ou vai ter que a prefeitura fazer? Isso pode fazer o convênio, que seja com o cartório de registro. O que vocês têm hoje com o cartório de notas, para ele te passar a informação, não sei nem se ele tem acesso ao sistema para o lançamento do ITBI. Isso, e só valida. O cartório de registro de imóveis pode fazer isso também, não tem problema nenhum. É conversar com eles para fazer essa parceria, tá? Oi. Doutora, a respeito da tabela de valor de referência que o STJ julgou, até o Macedo no CEGESP comentou na oficina que a Procuradoria Jurídica usou o termo arbitramento numa defesa do processo, né? E aí isso ganhou corpo no STJ, que é arbitramento, Inclusive o fato do contribuinte entrar lá na internet para colocar informação e gerar guia automática gerou entender que seria um lançamento por homologação. Nós lá na Câmara Técnica discutimos isso recentemente a respeito da planta genérica de referência para efeito do ITBI, se os municípios que têm deveriam revogá-la ou mantê-la. O meu posicionamento é que nada impede do município ter o valor de referência para uma base do fisco em qual imóvel eu vou fiscalizar. Quando que vai me chamar a atenção de fiscalização daquele ITBI? Porque se eu não tenho uma planta genérica de um valor de referência, eu sou obrigado a abrir processo sobre todas as transações. Você pode até comparar as duas e saber qual que é um filtro. A pergunta que eu faço para a doutora como advogada do particular e como advogada de empresas que trabalham com o fisco. Você trabalhou até recentemente com a Fiori. Não estou mais, mas trabalhei. Se para o município é melhor adotar um valor de referência para o fisco, porque, vamos supor no seu exemplo, de 200 mil e 60 mil. Eu tenho um valor de referência no município de 200, mas veio o ITBI um pedido de 60. Então, aquilo é um indício, olha, esse imóvel aqui eu vou fazer em sobre 60, mas eu vou abrir um processo de fiscalização. Agora, não deixar automaticamente que faça a guia no valor de 200, ou se vem lá com um valor de 100 mil, por exemplo. Mesmo porque agora, quem passa no valor venal do IPTU, automaticamente o cartório está mandando para... que vê movimentação financeira? O COAF, Então, ninguém está passando mais pelo valor venal. Então, qual é a sua posição nesse sentido? O município deve ainda manter um valor de referência ou não? E aí abrir fiscalização e contraditório para todas as transações que vierem. E aproveitando a colega lá de trás, não sei se ela mexe com o ITR. Faz fiscalização de ITR? Faz. É que lá no ITR, o valor venal que vai do VTN para cartório, ele lança o VTN. Ele não lança o valor total da propriedade. Ele pode até lançar na escritura o valor do bem. Mas na composição da escritura, ele só utiliza o VTN. E para efeitos de ITBI não é só o VTN. Seria VTN mais estrutura, benfeitoria e tudo. E o plantio em cima da propriedade, né, que compõe o valor da propriedade. Então, se neste caso, quando o município
vai adotar a declaração do ITR, se deveria somar essas benfeitorias que está lá, porque geralmente não é o valor venal total do imóvel. Ele vai considerar o VTN no ITBI. Pode, então, Adriano. São essas duas questões. Vou começar pela última, que eu acho assim, é o paralelo, né? O valor do IPTU, o valor da base de cálculo do IPTU pode ser um início para você chegar na base de cálculo do ITBI quando a gente fala de imóvel urbano. A mesma coisa no imóvel rural. O valor da base de cálculo do ITR, que é o VTN, é um início para você chegar na base de cálculo do ITBI no imóvel rural. Mas não necessariamente vai ser esse. Pode ser que, na verdade, ela está falando que é 3 milhões, acho que foi. Pode ser que esse imóvel foi vendido por 5 milhões. E não pelos 3 milhões que está ali na declaração também. Então, assim, ele é um ponto de início e que você, no caso do exemplo que ela colocou, como ele já é muito maior do que o que foi declarado, e é um documento que foi fornecido, um valor que foi apurado pelo próprio contribuinte, já é suficiente para dar segurança para ela fazer os lançamentos em cima do valor do VTN. Mas nada impede de apurar o verdadeiro valor do negócio, e isso ser até maior. Agora, sobre a sua primeira pergunta, pelo que eu entendi, eu acho que o seu posicionamento, eu vou no mesmo sentido, de que você pode manter a planta de referência, sim, o nome que se queira dar a esses valores apurados previamente, mas não utilizar isso de ofício. Concordo que município, mesmo município pequeno, é impossível você ficar fiscalizando todas as operações. Então, por questão de efetividade do serviço público, economia, você ir atrás dos valores que realmente interessam. Então, eu concordo, essa ideia de ter os valores lá guardados em questão cadastral para identificar aqui eu vou fiscalizar, aqui não, ok, mas precisa fazer a fiscalização. Não pode eu ter que ir lá, como acontece, né? Eu emito a certidão de valor de referência para levar no cartório. Não. Esse valor não pode ser utilizado já de início, só ele valer. Não. É um valor para fundamentar seu processo de fiscalização. Certo? Mais alguém? Ali, João. Só uma rápida colaboração. A NBR, para quem quiser anotar, é a 14653, que é a avaliação de imóveis pelo método comparativo. Ótimo. E tem um grande problema, a gente estava conversando com os fiscais de Jundiaí, lá no Senan, pouquinho depois da sua palestra lá no Senan, teve uma palestra de TBI do Rolon. E a grande questão é que mesmo utilizando a NBR, às vezes está caindo no judiciário por falta de comissão avaliadora. Mesmo aplicando a NBR na hora de produção das provas, está caindo no judiciário. Em Jundiaí foi a reclamação deles. Por isso que eu falo da importância de estar isso regulamentado em legislação também, municipal, e você ter essa comissão para fazer essa avaliação. Qual que é o seu nome? Guilherme, que no caso que o Guilherme falou. Foi lá, a prefeitura fez a avaliação, e aí eu contribuinte, tenho o direito de apresentar outro. Quem vai julgar qual que está válido? A comissão é importante para isso. Eu tenho lá uma comissão de 3 pessoas, número ímpar para não dar empate, avaliar, chegou aqui uma avaliação de 200 mil e uma de 100. Qual que é o valor? Vai ser 150, que é o valor médio? Essa comissão que vai ter atribuição para discutir isso com base na legislação municipal. Obrigada, Odilon. Mais alguém? Ou a gente pode, nem sei quanto tempo eu tenho, Zé, mas a gente pode ir para a parte da imunidade. Oi, Jailson. Vai, Zé. Não precisa fazer caminhada amanhã, no fim de semana. Já fez o suficiente. Oi, quais seriam os profissionais ideais dentro desta comissão? O engenheiro? Engenheiro, no mínimo, né? Engenheiro, arquiteto, pessoal com formação técnica, com corretor também. Quem tem formação técnica, capacidade de avaliar. Advogado não tem essa capacidade. Obrigado. A gente já sabe, né? Por responder. O advogado, eu não tenho capacidade para avaliar um imóvel. Né? Não tenho capacidade técnica para isso. Mais alguém? Não? Então, vamos entrar no próximo tema, que é a questão da integralização de capital, que estava tranquilo, que ninguém estava mexendo nesse vespeiro, mas, mesmo caso que o senhor... Mais ou menos, mas assim, ainda estava um pouco pacífico, né? Até vir lá o caso de Santa Catarina, a mesma coisa que o senhor falou.
Outro dia eu estava dando essa aula e aí um aluno falou assim, professora, aquele planejamento tributário que a pessoa faz sem quer saber fazer direito. E aí dá esse problema no judiciário e acaba indo para todos os casos. Bom, hoje de manhã eu coloquei lá na nossa apresentação a competência do município, o artigo 156, inciso 2 da Constituição, falando que o município pode cobrar o ITBI sobre transmissão imobiliária. Só que nesse artigo 156, no parágrafo 2º, prevê que aquele imposto, o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, eu dividi aqui em 3 partes, porque essas 3 partes desse inciso são importantes para a nossa análise aqui. A primeira, que é a ideia dessa imunidade que está lá no texto constitucional. Se eu vou montar uma empresa, então eu e o Zé vamos montar uma empresa, e aí a gente vai dizer que o capital social da nossa empresa é de R$200 mil, eu tenho 100 mil, o Zé tem 100 mil, então, para integralizar o capital dessa empresa, eu vou transferir um imóvel do meu patrimônio particular para essa empresa. E o Zé vai fazer a mesma coisa, pegar o imóvel dele particular e transferir para o capital dessa empresa, para o nome dessa empresa, com a finalidade de integralização de capital. Os 2 imóveis vão sair do patrimônio das 2 pessoas físicas e vão passar a integrar o patrimônio da pessoa jurídica. Nesse caso, o Constituinte previu, não vamos tributar, o município não pode cobrar o ITBI, porque a ideia é essa transmissão imobiliária para ser uma forma de incentivar as pessoas a exercerem atividade econômica, se formalizar como pessoa jurídica, a ideia é mais ou menos essa. Então, não tem, regra geral, não teria a cobrança do ITBI, o município nem que ele queira, como foi o Constituinte que previu essa regra, é um caso de imunidade, o município não pode ir lá e fazer lei falando, não, vou cobrar mesmo assim. O município não tem nem competência para fazer isso. Tanto nesse caso, em que a gente está se reunindo e transmitindo um imóvel do patrimônio particular para a empresa, quanto naqueles casos, que aí é o que está destacado em verde, quando a transmissão de bens for decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Então, a gente foi lá, montou essa sociedade, eu coloquei um terreno, o Zé colocou outro terreno na empresa. Trabalhamos 3 anos, não deu certo por algum motivo, vamos dissolver a sociedade, vamos voltar, meu terreno vem para mim, o terreno do Zé vai para ele. Também, como é a transmissão por conta da extinção da pessoa jurídica, também não teria a cobrança do ITBI aqui. Ou a gente aqui está com a nossa empresa bombando, fomos lá comprar a empresa do Adriano. Vamos incorporar, a nossa empresa vai incorporar a empresa dele, que tem lá 4 imóveis no patrimônio da empresa. Esses imóveis vão vir para a nossa empresa, numa incorporação. Então, nessa transmissão também de imóveis de uma empresa para outra, nesse processo de incorporação, de fusão, e todas essas figuras do direito empresarial, que eu não vou entrar aqui com vocês, mas tudo isso em que eu tenho essa transmissão de imóveis no âmbito de modificação das empresas, não tem a incidência do ITBI também. Então, regra geral, exceto se a atividade preponderante da empresa para a qual esse imóvel foi transmitido for atividade imobiliária. Então, for uma empresa que tem os imóveis lá, para fazer a atividade dela é aluguel de imóvel. A atividade dela é compra e venda de imóvel, é uma imobiliária. É uma empresa que tem imóvel como mercadoria, entre aspas. O negócio dela é vender e comprar imóvel. Então, óbvio que ela vai ter transferência de imóvel para ela o tempo todo. Então, quando esse é o objeto da empresa que recebeu esse imóvel, ainda que em integralização de capital, não se aplica a regra da imunidade. É isso que a gente tem na Constituição. Estava mais ou menos tranquilo, porque a gente sabia, a exceção é que não pode ser atividade imobiliária.
E não é a questão de estar no objeto social, do contrato social, o KNAI, que estava lá no cadastro do CNPJ, o que é o entendimento do que caracteriza essa atividade imobiliária. O que está lá no artigo 37 do Código Tributário Nacional. Para fins do que está disposto lá na Constituição, dessa regra de imunidade TBI que está lá na Constituição, considera-se caracterizada a atividade preponderante imobiliária quando mais de 50% da receita operacional da empresa, da pessoa jurídica adquirente, aquela para quem o imóvel foi transmitido, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Ou seja, se eu e o Zé formamos uma sociedade lá em 2020, e aí a gente resolveu, por algum motivo, agora em 2023, aumentar o capital social e fizemos o aumento de capital social dessa empresa, que já tem 3 anos, fizemos o aumento com integralização de capital. Nesse caso, como já faz mais de 2 anos que a empresa está ativa, trabalhando, e só agora a gente fez essa transferência, aplica aquele prazo lá do parágrafo 1º. A gente fez a transferência hoje, dia 25 de outubro de 2023, então eu tenho que olhar a receita de 2 anos para trás, então de 25 de outubro de 2021 até agora, e 2 anos para frente, até 25 de outubro de 2025. Olha a receita operacional dessa empresa nesse período. Se mais de 50% foi de atividade imobiliária, caracterizou essa atividade, cai a imunidade. O município pode cobrar o ITBI. Se menos de 50% da atividade é imobiliária, teve receita de aluguel, mas a atividade principal foi venda de mercadoria, é um comércio, é um supermercado, também tem imóvel alugado, mas 90% da receita é receita comercial. Então, vai manter a imunidade, não tem a cobrança do ITBI. Caso a gente esteja constituindo agora a empresa e na Constituição a gente já faz essa integralização de capital, então eu não tenho os 2 anos para trás para ver a atividade, o prazo passa a ser o do parágrafo 2º, de 3 anos a partir da data dessa integralização. Então, se a gente constituiu a empresa hoje e integralizou hoje, o prazo para verificar é qual a receita operacional até 25 de outubro de 2026. E aí a gente tem aqui uma condição que agora não pode ser cobrado. O município não pode, isso é uma dúvida muito comum. O município não pode fazer o lançamento desse TBI agora, porque não tem a receita futura ainda. Mas, Fran, trouxe lá o contrato social dizendo que a atividade é imobiliária. Tudo bem, mas você ainda não tem a contabilidade para apurar esse valor. Então, o que acontece em termos práticos? A pessoa vai chegar lá na prefeitura e pedir uma certidão de imunidade, ou um termo errado, mas uma certidão de isenção, enfim, uma certidão dizendo que ela não tem que pagar o ITBI para poder, ou não, incidência, enfim, as variações, que tecnicamente é a imunidade, porque está lá na Constituição, mas todas essas variações em que diga esse contribuinte não tem que pagar o ITBI aqui, para ele poder levar no cartório e fazer o registro dessa transmissão. E o município tem que conceder, porque é uma regra de imunidade, mas deixar isso guardado, registrado, para que, passados 2 ou 3 anos, faça a fiscalização, entre na contabilidade da empresa para ver a receita operacional e, sendo caracterizada a atividade imobiliária, cobre o ITBI depois do prazo, com fundamento nesse processo administrativo. Estava tranquilo, era isso. Aí tem uma raça de advogado que vai fazer, principalmente advogado tributarista, que adora o tal do planejamento tributário, que adora o tal de orientar o pessoal que tem bastante patrimônio a fazer a tal da holding. O que é a tal da holding? Que a gente adora orientar os clientes que têm bastante patrimônio a fazer. Pegar todo o patrimônio dele que está lá na pessoa física e ele constituir, eu trouxe aqui uma definição, mas o termo mais simples constituir uma pessoa jurídica e pôr todos esses imóveis lá na pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica que vai ter como finalidade administrar esses imóveis. Cuidar desses imóveis, porque isso facilita planejamento sucessório, facilita a questão desse inventário, da briga de herdeiros quando essa pessoa falecer e tem esse monte de imóvel, principalmente quando é empresário, que quer garantir que esse patrimônio não vai se perder.
Enfim, isso está cada vez mais comum e a ideia, de uma forma bem simplificada, é essa. Constituir a empresa, colocar os imóveis integralizando o capital dentro dessa empresa e a finalidade da empresa é administrar esse patrimônio. E aí estava se fazendo, e um dos casos é o que foi parar lá no STF, que aconteceu lá no estado de Santa Catarina, em que a empresa foi constituída com capital social de R$24 mil e integralizaram 17 imóveis no valor total de R$802 mil. Por isso que eu falei que é um planejamento, você fala, ai, quem fez esse planejamento? Caramba, é a mesma coisa do exemplo dos 23 mil ali da fazenda que foi vendida por R$23 mil. É óbvio que esses 17 imóveis, falando que vale 802 mil, esses 17 imóveis não valeriam R$24 mil só. Assim, é gritante a diferença entre o valor do capital social e o valor dos imóveis que foram integralizados. O que a prefeitura desse município, que eu não lembro o nome do município onde isso aconteceu, mas, enfim, foi lá em Santa Catarina, os fiscais olharam e falaram, peraí, eu não vou aceitar isso. O que o constituinte disse é que eu não tenho competência para cobrar ITBI quando o imóvel está sendo transmitido da pessoa física para a pessoa jurídica para integralizar capital. O que integralizou capital nesse caso foi R$24 mil. 700 e poucos mil foi para a conta de reserva de capital. Não é capital social. E reserva de capital, eu não tenho nada que me impeça de tributar. Não tem nada que impeça de fazer essa transferência e colocar esse capital lá na empresa? Não, os sócios podiam fazer isso. Mas eu, como município, posso tributar essa diferença também. Foi lá, muito esperto esse fiscal, essa fiscalização foi lá, fez essa cobrança, contribuinte questionou, chegou no STF, o STF concordou. Realmente, é isso mesmo. Essa decisão de 2020, agosto de 2020, em questão, um tema de repercussão geral sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio, e quem redigiu o acordo foi o ministro Alexandre de Moraes, falando o seguinte: a Constituição de 88 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para integralizar o capital. Portanto, sobre a diferença do valor de bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. O recurso extraordinário que se nega provimento, tema fixado como repercussão geral. A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição não alcança o valor de bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, o que o STF validou nesse caso aqui, R$24 mil é imune, mas a diferença dos 704 e poucos mil reais, base de cálculo tributável por meio do ITBI. E lançar o ITBI, e o STF validou que essa cobrança é possível. E aí aqui eu trouxe alguns trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala o seguinte: logicamente, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as cotas subscritas. Não se admite que, a pretexto de se criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedentes às cotas subscritas ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao fisco municipal. E esse é o entendimento que vem sendo adotado. A gente pega a jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Isso está sendo adotado pacificamente. Essa ideia de você poder... chegou, e aí... Qual que é o seu nome? Aí, você do fundo que me perguntou? Karina? Esse exemplo que a Karina me falou, é muito comum acontecer. A prefeitura, nem lá na minha cidade, quando acontece, a moça que está lá me chama: Fran, o que eu faço agora? Chega lá, quero a certidão de imunidade, quero a certidão de não incidência, quero a certidão dizendo que eu não tenho que pagar o ITBI aqui nesse caso. E aí chega com o contrato social, dizendo, integralizou o imóvel por R$50 mil. Ainda se está fazendo isso, mesmo com essa decisão do STF. Eu quero aqui a certidão de imunidade. Aí ela fala, e aí, dou a certidão? Não dou? O que eu faço? Pede outra documentação.
pede qual que é o valor que esse imóvel está aí no município. É esse valor que está sendo declarado? Eu te provoquei porque eu lembrei de um caso em que era imóvel rural. E aí a pessoa levou lá, o imóvel na matrícula estava dizendo que seria, sei lá, R$100 mil o imóvel. E aí declarou que integralizou o capital pelos R$100 mil, que é o que estava na matrícula. E aí ela pediu a declaração do ITR desse imóvel, era, sei lá, 5 milhões. Sim, era absurda a diferença. E aí, o que faz nesse caso? O que faz nesse caso, em que você tem lá a informação do contrato social dizendo que é um valor, mas você vai buscar essa declaração que o próprio contribuinte fez na declaração dele de imposto de renda, dizendo que o valor é muito maior. Ele mesmo declarou que o valor é muito maior do que estava lá. O que você faz? Aí entra, infelizmente, a parte da política de fazer ou não alguma coisa, mas tirando essa parte, o que eu posso fazer tecnicamente, é possível conceder a certidão de imunidade em relação ao valor que foi integralizado, que está ali do imóvel declarado, e essa diferença dos 50 mil para os 5 milhões, fazer o lançamento imediato. Que a imunidade aqui tem que ser reconhecida para se esperar aquela passagem do tempo que eu expliquei para vocês agora, para lá na frente confirmar se eu vou lançar ou não sobre esses 50 mil. Mas nessa diferença atual, em valor que o próprio contribuinte declarou em outra declaração que valia esse imóvel, poder fazer esse lançamento agora. Zé, fica aí, eu levo. O Zé está cansado. Deixa. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho batido um papo com o pessoal lá da prefeitura aqui de Araçatuba. Tá. Eu me chamo Fábio, estou como secretário jurídico aqui. Legal, Fábio. Então, converso muito com o pessoal, com os fiscais que atuam nessa área. Tá. E, inclusive, a semana passada, né, nós chegamos a um consenso, e nós ainda não conversamos com o prefeito, mas nós vamos falar com ele, eu tenho certeza que ele vai acatar o nosso pedido. Nós vamos formar uma comissão para discutir esses temas, porque o que eu tenho dito é que, você já falou no início, está muito controverso, tem muita controvérsia. Sim. Tem muito advogado que está se lançando nessa seara tributária sem ter conhecimento suficiente, está prejudicando muitos contribuintes. Então, eu particularmente, eu estou de passagem, eu não sou funcionário público efetivo, estou de passagem, sou advogado, sou tributarista também. Legal. Então, eu sempre falo assim, se coloca no lugar do contribuinte primeiro. Exatamente. Antes de você aplicar uma multa, porque eu acho que muita coisa, obviamente, não está da forma como deveria ser. Um exemplo é a planta genérica do município. Quero que me fale aqui uma planta genérica de qualquer município que tenha o valor correto do imóvel. Não tem. Você sabe que não tem. Tem uma questão política envolvida aí, todo mundo sabe disso. Certo? E ninguém põe o dedo nessa ferida. Exatamente. Muito menos o Tribunal de Contas, que vem cobrar aí, às vezes, coisas pífias, mas às vezes não entram em assuntos que deveriam entrar. Concordo plenamente. Então, essa questão até eu estava discutindo isso que você falou. Porque muita gente, o próprio contribuinte, às vezes, sem estar orientado, ele vem fazer uma integralização de capital e ele está de boa fé. Exato. E aí ele vem e ele fala, olha, mas eu fiz a integralização aqui pelo valor que está no meu imposto de renda. Exatamente. Certo? E às vezes, o valor que está no imposto de renda não é um valor pífio, é um valor razoável. No entanto, ele está mal informado de que teria que pegar o valor da terra nua que está lá no ITR, onde ele declarou. Mas isso também, de novo, só para eu finalizar, claro. eu queria que você me ajudasse nesse entendimento, porque isso também é controverso. Porque se ele adquiriu a propriedade há pouco tempo, antes de declarar o ITR dele, e ele adquiriu por um valor maior, um valor real, ao contrário do que o colega colocou ali. 23 mil. Então, eu sempre... e você colocou uma coisa que eu acho interessante aí agora, você falou.
como que eu vou emitir essa certidão para ele? Né? Então, eu que estou aqui como agente Autoridade fiscalizador, autoridade, né? Eu vou agir de má fé, então. Eu vou falar, eu vou emitir aqui a certidão e já vou te cobrar aqui. Então, por que não você não dá a opção para ele regularizar antes de você efetuar isso? Então, essa a minha pergunta. É onde eu gostaria de debater um pouquinho sobre isso. Ótimo. Obrigada, Fábio, porque você já tocou no próximo ponto que eu ia colocar aqui em relação a esse valor declarado. Uma coisa é quando a gente não tem essa informação, não está lá declarando no imposto de renda, ou no próprio imposto de renda ele declarou um valor muito mais alto. Só que isso no valor que está no imposto de renda, que às vezes é um imóvel, por exemplo, que ele recebeu em herança, que veio por esse valor e que ele simplesmente está integralizando, não numa ideia aqui de sonegação, mas realmente é diferente de quando eu vou, no exemplo que eu estava dando, eu fui vender o meu imóvel e efetivamente vendi por 200 mil. Eu posso atribuir o valor nesse negócio de integralização de capital por um valor que está na minha declaração de imposto de renda, que a Lei 9.249 prevê isso. Eu posso fazer, está lá, as pessoas físicas poderão transferir à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens. A lei me autoriza a fazer integralização de capital com o meu imóvel que está lá na minha declaração por 60 mil, eu integralizar por 60 mil. Aí, nesse ponto, eu não concordo. A prefeitura chegar e falar assim, não, se na tua declaração está 60 mil, mas o valor de mercado do seu bem é 500 mil reais. Eu não estou vendendo. É diferente do primeiro caso, em que eu estou vendendo, em que eu posso estar sonegando e não quis lavrar o documento pelo valor certo. Aqui eu não me importa o valor de mercado do bem. Eu estou simplesmente transmitindo ele para a pessoa jurídica naquela ideia de formalizar e ter uma empresa para desenvolver a atividade. É um fato gerador completamente diferente. Então, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas eu também fico incomodada quando o município, e muitos municípios estão fazendo isso, com base nesse entendimento do STJ, que deu, vamos dizer, deu asa para se fazer isso, deu fundamento para os municípios irem atrás de fazer isso, desconsiderar, não, desculpa, não importa o que está na sua declaração de imposto de renda, eu vou usar o valor de referência, como o Adriano me falou, me chamou a atenção, e vou considerar que esse é o valor pelo qual você integralizou. Não é. Não é. Se eu não, claro, se eu tiver a conta de reserva de capital, como foi nesse planejamento, é diferente. Mas a gente tem vários casos em que o planejamento é feito, em que a holding é constituída, em que, efetivamente, o capital social é 60 mil, transferiu o imóvel de 60 mil. Aí é o que você disse, que eu concordo plenamente. Aí o município vai olhar e desconsiderar completamente o negócio que o contribuinte fez, com base no valor de referência, e falar, não, mas se você fosse vender esse imóvel, ele seria 200 mil, então eu vou te cobrar 200 mil aqui. Não concordo e defendo o contribuinte que fizer dessa forma. Eu acho que a gente tem fundamento para tentar derrubar, porque não foi isso que foi julgado pelo STF. O que o STF julgou, se você integralizou e se você pegou esse valor desse imóvel excedente e pôs em reserva de capital eu posso tributar. Eu não estou falando de casa de reserva de capital. Concordo. Obrigada, Fábio. Obrigada pela contribuição. Posso só ajudar? Ai, desculpa. Ali atrás. Eu acho que tem casos e casos. Não dá para a gente usar. E é isso que me preocupa, que essa decisão aqui do STF está dando fundamento para vamos considerar tudo e vamos lançar em relação a tudo, e ignora completamente a declaração do contribuinte. Oi, Karina, né? Isso, doutora Franciane. Por gentileza, é assim, muitas pessoas perguntam da hold familiar para a hold patrimonial. A minha pergunta é referente a esse entendimento, como ele é aplicado também na hold patrimonial, ou se não tem nenhuma diferença. Não, é uma pergunta que me fazem e, assim, eu tenho um pouco de dúvida da diferença. Assim, eu acredito que quando estão te fazendo essa pergunta, estão falando assim de hold familiar, quando foi constituído com o patrimônio ali da família, nessa ideia do planejamento sucessório, de que, olha, ao invés de a pessoa ter lá 5 imóveis e quando ela morrer isso vai para um processo de inventário, a ideia desse planejamento em que ela constitui uma empresa, põe todo o patrimônio dela nessa empresa e doa as cotas para os filhos. Então, os filhos, quando a pessoa morrer, não vai ter inventário, porque eles já são donos dessas cotas. É um tipo de planejamento em que se usa a holding. Mas você pode usar a holding para, não, eu tenho muito patrimônio, quero colocar lá, estou aqui com meus 30 e poucos anos, não estou pensando em morrer agora, não. Quero só economizar tributo. Por isso que eu estou fazendo. A resposta
É a mesma coisa. A ideia da integralização do capital é a mesma coisa. Não tem diferença. O que importa? Transmissão de imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica para integralizar capital. Independente da finalidade aqui da empresa. Certo? Posso piorar a confusão, Fran? Por favor. Amigo é para isso. Então, essa decisão do STF, no caso de Santa Catarina, ela realmente o contribuinte foi lá e declarou a reserva de capital e reavaliou. E eu, assim, pessoalmente, não falando como fiscal, mas pessoalmente, eu acho que é diferente mesmo da questão de constituir pelo valor do imposto de renda, como a lei do imposto de renda permite. O problema é que, assim, entrando nessa discussão, teve um julgado recentíssimo em que o voto lá do STF acompanhou esse entendimento dos municípios, que pouco importa formalizar o lançamento contábil. E é recentíssimo isso aí. Então, isso piorou ainda mais a confusão, no meu ponto de vista. Eu acho uma decisão assim ruim dos municípios que começaram a reavaliar e fazer essa tributação. O STF está lá, está dando guarida para isso e a gente, como fiscal, acaba seguindo a jurisprudência porque nos garante, né? Estou dando uma opinião assim, sem ser fisco. Mas com essa decisão do Alexandre de Moraes, nova, eu acho que piorou muito essa situação e essa tese vai se firmar. E também não concordo, mesmo se firmando essa tese, de já se fazer o lançamento tributário na hora do pedido da imunidade. E sim fazer o lançamento tributário a hora que for registrado a transferência. Isso eu não penso mais ou menos assim. Sim. Só um minuto aí. Não, sim, eu vou pegar o gancho aqui do que o Zé falou. Tem esse detalhe também. Não é ali no momento do contrato que foi formalizado. O lançamento é no momento em que isso for levado a registro. Volta aquilo que eu falei hoje de manhã. Momento, eu até coloquei, está no slide da parte da manhã, foi a última decisão que eu comentei aqui do TJ de São Paulo. Colocar no contrato social, registrar contabilmente que foi feita a integralização de capital, não é a transferência efetiva da propriedade. Só vai, então, posso ter feito tudo isso e o imóvel continuar comigo e com o ZEP no particular. Só vai incidir o ITBI no momento do registro. Tá? Então, e aí, olha só, isso que você estava comentando, recente agora, o julgamento foi a semana passada. Um município vizinho, não vou falar o nome. Claro. Até conversei com o secretário jurídico lá, liguei para ele, porque o advogado que estava fazendo, criando a holding lá, constituindo a holding, ele me ligou, me pediu ajuda, eu liguei para o secretário, falei, assim, a gente se conhece, né? Enfim, desculpa, né? Não vou interferir, não vou interferir, mas eu acho que vocês estão exagerando. Estão viajando, né? O que eles entenderam nesse município? Com base nessa decisão, algumas propriedades rurais foram integralizadas, o capital foi integralizado com essas propriedades, 100%. Ele pegou o valor de imposto de renda, tá? E aí o município tributou a diferença porque o valor do ITR declarado era muito maior. Eu falei, gente, mas a maionese é maionese em qualquer lugar. Exato. A imunidade é imunidade de qualquer forma. E se ele integralizou 100%, não importa o valor. Importa. Exatamente. Agora, essa decisão do STF, a gente até entende, né? Não sei se concorda, mas entende, enfim. Se você integralizar 80% e 20%, claro. Né? Tudo bem. Tá abusando, né? Agora, então, e aí o pior, e você sabe que os juízes não são tributaristas, principalmente de primeiro grau, mantiveram deram a sentença favorável ao município. Exato. E pior, agora numa Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, a semana passada, manteve a decisão do juiz de primeira instância. Então, olha o caminho que nós estamos seguindo. Exatamente. Infelizmente. Tá difícil. Mas não perca a esperança, porque da mesma forma como na construção civil, o doutor Hamilton mostrou como mudou o entendimento, quem sabe um dia a gente consegue mudar isso também. Vamos colocar pimenta, gente.
Na verdade, casos de TBI são pimenta malagueta, um monte de pimenta, gente. Uma delas é o seguinte, a questão da imunidade. Sobre a decisão do STF, o voto do Marco Aurélio foi para um lado, o voto do Alexandre de Moraes foi por outro. Marco Aurélio tinha reconhecido a imunidade e Alexandre de Moraes não. Sobre essa questão da tributação. Se vamos seguir essa linha do Alexandre de Moraes, do excesso, tá? Aí não voltamos. Base de cálculo do ITBI, valor venal. O que é a história do valor venal? É o tal do valor do mercado. Então, se ele, sem discutir a questão da realização do capital do excedente. Vamos lá. A fazenda lá de 1 milhão foi integralizada por 20 mil. Se fosse uma venda pura e simples, base de cálculo, valor venal. Ok? Uma integralização é uma transferência? É uma transmissão de bens imóveis? É. Aí o Alexandre de Moraes diz, o STF diz, o excedente não é imune. Se não é imune, vale a regra geral, valor venal. Ok? Então, por isso que eu estou falando da pimenta. A questão do Zé Henrique disse que ele não concorda, que se foi por 60, tem que 60. Ah, mas se o excesso... Mas o que é o excesso? Só pode ser entre o declarado e o valor venal, o valor de mercado. Tá? Então, essa é pimenta. Mas tem uma outra pior, que eu não vou entrar aqui no mérito dessa decisão aqui, porque senão vai dar nó. E outra, doutora, tem outra, mais uma pimenta. Quando nós falamos em fato gerador de TBI, nós falamos em registro imobiliário. O que acontece na maioria das vezes nos casos de integralização? A pessoa faz o contrato social, mas não registra. Não registra o contrato, a integralização, no cartório. Aí eu pergunto para a doutora, e aí então a questão das receitas preponderantes? Começa a contar a partir de quando? Entendeu? Então, gente, a pimenta tem muita, não é só essa. Tá? E outra pergunta. Se ele integraliza no contrato social imóvel e começa a oferir receita de aluguel desses imóveis, ok? E não registra. A Receita Federal, ele declara o oferimento na pessoa jurídica. A Receita Federal olha se esse imóvel está registrado ou não. Ele vai tributar da pessoa física que não transmitiu no registro ou aceita a declaração na PJ? Porque o doutor Sérgio já precisa falar, já está no horário dele. Não sei dizer se a Receita olha ou não, mas, assim, eu já antecipei meu posicionamento em relação a isso. Eu acho que, mesmo sendo o valor venal, a gente tem... O intuito é diferente, o negócio jurídico aqui é diferente, na minha opinião. Eu acho que eu tenho que considerar aquilo que foi declarado pelo contribuinte. Esse material vai ficar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma decisão recente aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele casa as duas informações que a gente tratou aqui, de que preciso olhar o valor desse imóvel, a necessidade de aguardar o prazo para apurar se realmente a atividade é imobiliária ou não, e para eu chegar no valor venal, eu considerar aquela questão do repetitivo do STJ, que eu falo que eu não posso arbitrar o valor, que não pode arbitrar o valor de referência, sim verificar o valor pelo qual o negócio foi realizado, que aí, com respeito ao entendimento do doutor Hamilton, eu me alinho mais ao entendimento do doutor Fábio, no sentido de ver o valor pelo qual foi feita a integralização mesmo. E só prometo que é o último ponto, nem vou colocar aqui, mas... Quando foi dada essa decisão, uma outra dificuldade desse ponto, é que quando foi dada essa decisão pelo STF, no voto dele, o ministro Alexandre de Moraes falou... É isso que o senhor ia falar? Eu já fiz esse desenho aqui no início por conta disso. Ele virou e, no voto dele, ele falou o seguinte, que essa ressalva aqui, salvo nesses casos, é que a atividade imobiliária seria importante,
para a questão da incidência ou não do ITBI no caso de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Que esses casos são esses, e não aquele caso que é o caso da parte em azul, que é a integralização de capital. Ele fala isso, ele fala, então, eu tenho que olhar a atividade preponderante quando eu estou falando de fusão, cisão. O que significa isso? Se for integralização de capital, não importa, nesse voto, dá para a gente entender isso, não importa qualquer atividade. Ainda que seja atividade imobiliária preponderante, vai ser imune e pronto. Aí, claro que os advogados começaram a utilizar isso que está lá no voto para tentar reconhecer, ó, tudo bem, eu até coloquei uma decisão aqui no final dos slides, em que fala, o contribuinte declarou e reconheceu confessadamente exerce atividade preponderante imobiliária. Mas, por esse entendimento que está lá no voto do Alexandre de Moraes, eu seria imune mesmo assim, porque eu estou integralizando pelo valor total. Só que o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, pelo menos, não está adotando isso, entende que isso foi só uma argumentação que não foi definida no tema de repercussão geral, não está colando esse argumento dos advogados em relação a isso. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo continua validando a ideia de que sim, eu tenho que olhar a atividade imobiliária. Enfim, era isso. Desculpa ter ultrapassado o tempo, mas muito obrigada pelas perguntas que vocês... O quê? Respondi. Do prazo? Olha, é o prazo que ele falou. Eu não tenho uma resposta certa para isso. A questão que o senhor colocou. Se faz a integralização de capital, mas não registra. É uma boa pergunta que eu não tenho a resposta certa. Senhor, eu também não vi nenhuma decisão judicial a respeito, porque se ainda não transferiu a propriedade, o ITBI eu só posso olhar a partir do momento que transferiu o registro. Então, seria os 3 anos a partir disso. Com pedido. Aham. No contrato. Se a gente seguir o entendimento de que só incide a partir do momento, eu só tenho a transferência com o registro, é da data do registro. Sendo coerente com aquilo que eu falei de manhã para vocês, de que antes disso a transferência da propriedade não aconteceu. Pensando rápido, porque eu não tinha pensado nessa hipótese ainda. Dando uma resposta rápida para ser coerente, seria da data do registro. Tá bom? Obrigada, pessoal. Desculpem ter ultrapassado o tempo. Obrigada. Obrigado, Fran.